Típico jogo não aconselhável pelos cardiologistas. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse jogo que é um jogo incomum. Vitória do Flamengo por 4-3 sobre o Bahia. Quando a gente fala de um time que quer brigar por títulos, quer levantar taças, passa por jogos como esse na campanha. Um jogo muito difícil, um jogo muito pilhado, tem muita coisa, tem coisa pra caraca pra falar sobre esse jogo. E eu peço pra vocês acompanharem, deixarem a curtida, se inscrever no canal, pra você que não tá inscrito, tá conhecendo por intermédio desse vídeo, por intermédio desse jogão, conto com você. Bom, vamos começar essa análise. Tem análise tática, tem questão psicológica, questão moral, tem crime. A gente vai falar bastante, tem muito assunto aqui no jogo. Eu vou contar a ordem cronológica da partida, que fica um pouco mais fácil nessa reunião de pensamentos. Para iniciar a nossa análise, o Flamengo constrói o primeiro gol com o design do João Gomes, que tem aquele jeito mais, em aspas, pitbullzão, né? Um jogador que acaba protegendo mais a área do Flamengo. É um jogador que tem muito dinamismo na hora de preencher as zonas, em fazer o embate de 1 contra 1. Ele jogou um pouco mais atrás do Gerson, nessa configuração do 4-1-3-2. Fez o design e deu para o Arrascaeta, que já liga rapidamente o Bruno Henrique. E o que a gente tem que observar aqui é a posição do Bruno Henrique, né, que a gente fala muito, traz muito aqui no canal, os joelhos fletidos, a posição de expectativa, de corrida. Então ele fez a leitura correta, e aí quando o Bruno Henrique é posto numa jogada de muita velocidade, de aceleração, é difícil pará-lo. Ele encara a marcação no 1 contra 1 contra o Bahia, traz para sua perna forte, chuta de fora da área e faz um belo gol no Maracanã. Finalmente um gol de fora da área do Flamengo, nesse recorte da era Rogério Ceni, é o primeiro gol do Flamengo fora da área. O Flamengo abre o placar, aí você vai imaginar, bom, agora o jogo vai ficar um pouco mais fácil, porque o Bahia vai ter que reconstruir a sua estratégia, vai ter que adiantar as suas linhas, vai dar espaço e com isso o Flamengo vai acabar sobressaindo. Pois bem, não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. O Gabigol, ele recebe uma suposta falta na interpretação dele e acaba reclamando. Uma suposta reclamação direta com o árbitro, segundo a arbitragem, uma confusa arbitragem, que dá o cartão vermelho para o Gabigol. Afinal, na regra, ofender o árbitro é para cartão vermelho. Mas na minha interpretação é meio que esquisito, porque me parece que o árbitro já estava pré-definido, pré-determinado que iria expulsar um jogador do Flamengo, ou quiçá o próprio Gabigol, porque a gente sabe que, infelizmente, está banalizado no futebol xingamentos dentro de campo. Se o árbitro quiser ser Zé Regrinha e expulsar todos os jogadores que xingam, a partida não terá 90 minutos, ela acabará ainda no primeiro tempo. O árbitro dá o cartão vermelho para o Gabigol e acaba como gerenciador de crise, colocando pilha na partida. Praticamente, o Rogério Ceni organiza o Flamengo com uma linha com 4 jogadores na última, 4 jogadores na linha média e apenas o Bruno Henrique mais à frente, criando, lógico, um 4-4-1. O Flamengo amplia o placar com um passe do Gerson e com tranquilidade dá uma ótima assistência para o Isla, que vinha acompanhando na diagonal, fazendo facão, e de perna canhota ele coloca 2-0, primeiro gol do Isla com a camisa do Flamengo. O Flamengo ainda teve uma grande oportunidade no excelente passe do Arrascaeta para o Bruno Henrique, podendo ampliar para 3-0, ele acabou desperdiçando e vai para o intervalo. Aí você imagina, jogo tranquilo, que agora o Flamengo no contra-ataque, o Flamengo vai conseguir abrir mais vantagens, então vai ser mais um jogo protocolar de vitória rubro-negra. Então esqueçam qualquer parâmetro de tranquilidade, todos os jogos são duros e a gente observa que o Flamengo mudou a sua expectativa de formação para 2, adiantando o Arrascaeta, e 3 jogadores no meio campo. E parece que a princípio, no início do segundo tempo, não deu muito certo. O Bahia diminui o placar com o Ramires, com um bom passe do Danielzinho na zona 14, mas olha o corredor que o Flamengo proporcionou com o Natan pelo lado esquerdo, que não fez uma boa partida, e com o Felipe Luiz. Foi o suficiente para o Ramires fazer a leitura, conseguir povoar essa zona, chegar na cara do gol e diminuir o placar 2-1 para o Flamengo. Tem aquela questão de fragilidade do Flamengo defensiva, que foi aproveitada pelo Bahia, e tem a questão de fragilidade psicológica, que é um Flamengo que a gente tem falado muito aqui no canal sobre essa debilidade psicológica. O jogo pilhou. Teve o caso, aí é um caso muito grave, que a CBF tem que se posicionar, tem que servir como exemplo e parar de banalizar tudo no futebol. Algumas coisas não devem ser toleráveis fora de campo e também dentro de campo. É a questão do Gerson. O Gerson teve uma troca de farpas com o jogador do Bahia, até aí a gente pode tratar com naturalidade, mas o que o jogador do Bahia, o Ramires, o colombiano, que vinha fazendo um bom jogo, falou pro Gerson, a gente não pode tratar como normal, como coisas do futebol. Tem a questão que o Flamengo tem que ver com a CBF, porque isso não pode se acontecer, não pode ser admitido. Uma questão de crime, de racismo, não deve ser mais tolerado e tão pouco banalizado na esfera do futebol. O futebol tem que servir, no mínimo, como exemplo para essa sociedade desrespeitosa. E aí o jogo já foi para uma esfera completamente diferente, não parecia que era uma rodada qualquer de Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, parecia ser um mata-mata e um grandíssimo jogo, e o Gilberto acerta um chute daqueles que ele só acerta contra o Flamengo, né? O Gilberto tem 5 jogos
contra o Flamengo e marcou 5 gols. Esse é o primeiro dele na partida, um chute absolutamente lá acordando a coruja, sem chance nenhuma para o Diego Alves, colocando 2-2 e minando o Flamengo psicologicamente. E para piorar, escanteio para o Bahia, o Flamengo tomou 3 gols no intervalo de 14 minutos. Na primeira trave, Gilberto, mais uma vez, ele fazendo o segundo gol dele na partida, sobe mais alto, não conseguiu o Natan fazer a interferência da jogada, tampouco marcá-lo, uma vez que o Flamengo marca em mista. A gente fala muito isso aqui também no canal, né? Alguns jogadores marcando individualmente, outros marcando por zona. Porém, nem os que estavam marcando por zona, tão poucos que estavam marcando individualmente, marcaram o Gilberto, que subiu mais alto que todos e, mais uma vez, testando para dentro do gol. 3-2 Bahia, o psicológico do Flamengo. E aí tem uma questão que a gente tem que falar aqui no canal, tem que ser ressaltada, apesar de a gente falar muito, né, do âmbito tático, mas está inserido. Tem jogadores que podem não ser brilhantes taticamente, podem não ser brilhantes tecnicamente, inclusive eles podem estar no mau momento. Mas nos momentos de adversidade esses caras aparecem, seja eles com as limitações. Mas o Felipe Luiz apareceu no momento de adversidade, o Gerson apareceu no momento de adversidade, sobretudo no momento pessoal, que não é fácil para nenhum jogador, ou melhor, para nenhum ser humano, e até mesmo o Bruno Henrique. Esses caras, quando a coisa estava ruim, eles tiveram muita personalidade. Dentro disso tem uma questão de uma substituição do Rogério Ceni. Ele coloca o Pedro e tira o Arrascaeta. Na minha opinião, o Rogério Ceni errou. Um jogador que está jogando muito mal, que não está conseguindo ter uma interferência direta positiva, e fez mais uma vez uma partida ruim, é o Everton Ribeiro. A gente já consegue catalogar partidas ruins do Everton Ribeiro. É um jogador que não está conseguindo ser incisivo, criativo e decisivo. Tirou a Arrascaeta, deixaram o Everton Ribeiro, na minha opinião, o Rogério Ceni errou. Coloca o Pedro. E aí o Pedro, ele comprova em poucos minutos que ele não pode ser banco de reservas. Vamos primeiro analisar a jogada do gol do Flamengo. Gerson, Felipe Luiz e Bruno Henrique. Acabei de falar, jogadores que têm responsabilidade, interferência direta, podem estar no mau momento, mas os caras conseguem assumir uma responsabilidade. Passe do Gerson para o Bruno Henrique, consegue ver a interpretação do jogador como Felipe Luiz, que não é brilhante ofensivamente, mas tem a inteligência de ocupar o espaço, ele consegue receber nesse entre linhas, faz o cruzamento para dentro da área e quem tá lá? Pedro, de peito, empatando o dificílimo jogo para o Flamengo, 3-3. A necessidade do Flamengo vencer, sobretudo um Bahia, que mostra com a sua pontuação, acaba provando e comprovando que é um time frágil, motivou o Flamengo a querer vencer e o Rogério Ceni fez algumas substituições. Algumas, inclusive, confusas, porque ele tira o Isla, ele coloca o Vitinho, aí depois ele coloca o Mateuzinho, afinal ele acabou descobrindo que ele tirou um lateral direito, não tinha mais lateral direito, tira o João Gomes, uma confusão enorme do Rogério Ceni, mas que funcionou e mais uma vez, Pedro, trabalhando como um homem de referência, sendo aquele homem de retenção no círculo vermelho, após um passe de pé externo do Bruno Henrique para o Pedro, que dá um passe genial dentro da área, de letra, para o Vitinho, que consegue com tranquilidade, que encobre o goleiro do Bahia e coloca números finais, o Flamengo vira o placar 4-3. Que esse Pedro demonstrou mais uma vez ao Rogério Ceni nesse recorte, ele não pode sair do time titular do Flamengo. Fica óbvio, fica claro, fica evidente que se o Flamengo quiser ter alta competitividade, e na minha opinião, ele precisa de alta competitividade para conseguir buscar esse São Paulo e ser campeão, ele precisa colocar os jogadores de maior referência técnica e de também decisivos. Que jogadores são esses? Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta para ser o elo de criação e o Gerson para ser o elo associativo. Se o Rogério Ceni pautar a sua organização ofensiva nesses 5 caras, ele vai chegar no São Paulo e ele poderá ser campeão. Natan, hoje foi uma partida de muita fragilidade do Natan, mas mesmo assim, eu prefiro o Natan do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Pelo lado esquerdo, Felipe Luiz comprovou com toda a sua experiência, com toda a sua responsabilidade, que é um cara decisivo para momentos difíceis. Não é brilhante, ele não é o Júnior, ele não é o Leandro, mas ele é um cara necessário para esse time. Volante o Gerson. O cara bota a bola embaixo do braço e parece que quanto mais adversidade, ele cria mais, ele tem muita mais força, ele consegue tirar mais força em momentos de adversidade. É o homem desse time, é o elo associativo desse time. A Arrascaeta é brilhante quando é necessário, tem aquelas bolas que consegue enfiar. Everton Ribeiro sumiu. Não vou culpar o Tite, tampouco a seleção brasileira. Ele já foi para a seleção brasileira sem jogar nada. Então, período de regularidade baixa do Everton Ribeiro, que na minha opinião hoje seria um excelente 12º jogador. Bruno Henrique vai reencontrando e ele consegue ser aquele jogador do lado do Gabigol que vai criando oportunidades, que vai reencontrando. Jogador de muita personalidade, é o que o Flamengo também precisa. E o Pedro? O Pedro, quando ele mata a bola no peito, quando ele dá de letra, ele já justifica o que é o Pedro. O Pedro é isso, jogador de referência, jogador de retenção. Não pode sair desse time, Rogério Ceni. Agora sim,
Eu fecho o vídeo por aqui, muita coisa para se falar, além de tática, por isso eu peço para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, vai acompanhando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, terça tem live, então tem muito assunto pra gente debater. 8 horas, beleza? Forte abraço a todos, tchau, tchau.